Ela é considerada a Casa do Povo. Nela, 513 deputados se dividem de acordo com o tamanho da população de cada estado brasileiro. Uma divisão que deveria ser revista depois de cada censo, mas que, no entanto, está desatualizada. A última foi feita em 1993, para você ter uma ideia. E com o passar do tempo, alguns estados foram ganhando mais moradores do que outros, mas mantiveram o número de deputados de 30 anos atrás. Isso fez com que alguns ficassem subrepresentados na Câmara. Em 2013, o Tribunal Superior Eleitoral tentou fazer uma atualização, mas o Congresso reagiu. O próprio Supremo decidiu que cabia ao Congresso e não ao TSE atualizar o número de deputados por bancada. Mas os parlamentares não fizeram nada. Foi então que o Supremo Tribunal Federal entrou em ação. Em 2023, determinou que o Congresso ajustasse as bancadas com base na população de cada estado, segundo o censo mais recente. E agora, o prazo dado pela Suprema Corte está chegando ao fim. Se até o dia 30 de junho de 2025 não houver aí a votação dessa lei, a sanção dessa lei, o Tribunal Superior Eleitoral deverá fazer a revisão. Pelos dados do censo de 2022, 7 estados ganhariam vagas na Câmara dos Deputados e outros 7 perderiam. E como perder não é uma palavra confortável no vocabulário dos parlamentares, eles começaram a se mexer. Teve a votação da urgência, ali por volta de 8 da noite, os parlamentares aprovaram a urgência, ou seja, retiraram a tramitação da proposta das comissões temáticas, fizeram com que o texto fosse votado diretamente no plenário. Os parlamentares já aprovaram o texto em si e agora foi para o Senado. Para que nenhum estado saísse perdendo, o jeito foi aumentar o número de deputados nas próximas legislaturas. Hoje são 513 deputados, pela proposta aprovada, 18 novos deputados, então um total de 531. Ceará, Goiás, Minas Gerais e Paraná com uma vaga a mais cada um. Amazonas, Mato Grosso e Rio Grande do Norte com 2 a mais. Já Pará e Santa Catarina ganharam 4 novas cadeiras na Câmara. Deputados que encabeçam o projeto defendem que ele é importante para a representatividade. Os críticos, no entanto, levantam um outro argumento não menos importante. Cada deputado custa bastante dinheiro. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é: a Câmara quer mais deputados. Um episódio para entender o projeto de lei que propõe aumentar o número de deputados federais, o que diz o Supremo Tribunal Federal sobre o tema e os reflexos dentro e fora da política. Minha conversa com Lara Mesquita, doutora em Ciência Política e professora na Escola de Economia de São Paulo, da FGV. Quinta-feira, 8 de maio. Lara, que projeto é esse que aumenta o número de assentos no Congresso Nacional, em particular da Câmara dos Deputados? A Constituição Federal de 88, ela definiu que seria aprovada uma legislação complementar estabelecendo o tamanho do legislativo brasileiro, né? Quantas cadeiras a gente teria, respeitada a proporcionalidade da população dos estados nessa representação e um limite de, no mínimo, 8 deputados para cada estado e, no máximo, 70 deputados. Em 1993, foi aprovada essa lei complementar. E a lei de 93 estabelecia um tamanho de 513 deputados e diz que, antes de cada ciclo eleitoral, seria necessário fazer uma atualização de acordo com a distribuição da população, porque é normal que se tenham movimentos demográficos no decorrer dos anos. No Brasil, a gente, desde a lei de 93 e da eleição de 1994, nunca foi feita essa atualização demográfica. E o Supremo Tribunal Federal, então, ele exige que o Congresso deixe de ser omisso nesse tema, que ele se manifeste sobre a adequação da distribuição das cadeiras entre os estados, atualizando essa proporcionalidade. E como o Congresso não se manifestou, o Supremo estabeleceu um prazo limite para o Congresso se manifestar, que é agora no final de junho. Então, esse projeto de lei que foi votado, o que ele se propõe é responder
a essa decisão do Supremo que exige que o Congresso deixe de ser omisso. O Congresso tinha duas opções. Eles podiam simplesmente manter o número em 513 cadeiras, como é agora, e como prevê a lei complementar, e simplesmente atualizar a distribuição entre os estados, ou é prerrogativa do Legislativo propor uma alteração na lei complementar, atualizando o tamanho da Câmara dos Deputados, o número de cadeiras. Isso em si, acho que não é um problema. A questão aqui é se a solução que o Congresso está apresentando, se ela de fato resolve o problema da desproporcionalidade entre a população dos estados e o tamanho das bancadas. Bom, então, com isso eu te pergunto, o que estabelece a lei é que o número de cadeiras na Câmara dos Deputados deve ser proporcional à população de cada um dos estados. Se um estado tiver uma redução populacional, ele teria uma redução de cadeiras na Câmara dos Deputados. Se um outro estado tiver um aumento populacional, faria-se um cálculo para avaliar quantos deputados a mais aquele estado teria. O raciocínio é esse? O raciocínio é esse. Pensando que a lei define que são 513 cadeiras, exatamente isso que você falou. Como que eu redistribuo essas 513 cadeiras considerando a diminuição da população do estado A e o aumento da população do estado B? Ou seja, então, em tese, não seria necessário, pelo menos a princípio, um aumento no número de cadeiras, mas apenas uma redistribuição. São Paulo, por exemplo, que tem 70 deputados federais. Se houvesse, ao longo dos anos, um aumento populacional em São Paulo que fizesse com que o número de cadeiras aumentasse, tudo bem, ou até mesmo uma situação em que houve um aumento populacional de todos os estados brasileiros, logo haveria, com base num cálculo populacional, um aumento equivalente do número de cadeiras. Mas não é exatamente isso que está acontecendo, certo? O Congresso, em particular a Câmara, está tratando de que aumento do número de cadeiras, para quantos deputados a mais, e se isso é com base num cálculo populacional. Esse cálculo com base no crescimento populacional está havendo ou é chute? Natuza, até onde a gente sabe, está mais próximo de um chute do que um cálculo pensado e proporcional. Você está certa, não era preciso aumentar o número de deputados, mas também não tem nada de errado, em princípio, no aumento do número de deputados. O que a gente pode discutir, e eu acho que é muito pertinente, e me parece que pode levar ao não atendimento da decisão do Supremo, é que o cálculo, como você mesmo apontou, ele está mais próximo de um chute do que de uma conta bem feita. A gente não, pelo menos no parecer do relator, não está lá definida como que essa conta foi feita. O que está claro ali? Que com base no próprio levantamento que o STF já tinha feito, porque o STF sugere uma redistribuição há um tempo atrás, o Congresso fala, a gente não quer que nenhum estado perca sua bancada atual, a gente vai crescer a dos outros estados. E isso gerou uma inconsistência muito evidente em que eu tinha caso de estados com uma população maior do que a de outros, mas que estava ficando com uma quantidade de cadeiras menor. Então, a gente vai compensar esses estados, fazendo com que eles fiquem com o mesmo número de cadeiras ou uma cadeira a mais. Pelo menos de acordo com as informações públicas que a gente tem, e lembrando que esse projeto de lei foi apresentado ontem e votado ontem, né? Esse acréscimo de 18 cadeiras, ele pode não estar resolvendo o problema da proporcionalidade, ele simplesmente está dizendo, ninguém vai perder cadeira, quem tinha direito a ganhar, vai ganhar. Mas garantir que um estado que tenha 40% da população, tenha 40% dos representantes da Câmara, isso não está garantido. Você disse, então, que essa decisão de aumento pode não resolver o problema da representação política atual. O que, na sua avaliação, resolveria
esse problema? Eu acho que a gente tem que pensar que o problema da proporcionalidade na representação política ele tem duas origens. Uma primeira origem está nessa definição da Constituição brasileira de que nenhum estado tem que ter menos de 8, nem pode ter mais de 70. Se a representação fosse completamente proporcional, São Paulo teria mais de 100 deputados e alguns estados muito pequenos teriam só 2. Se eu quisesse, de fato, ter uma casa legislativa proporcional à população brasileira, a gente teria que rever esses limites de máximo e de mínimo. Mas não é isso que o Supremo está pedindo e a gente não precisa necessariamente rever esse limite. Mas mesmo assim, mesmo aumentando dos atuais 513 para 531, né, acrescentando essas 18 cadeiras a mais, a gente não tem nenhuma garantia que a gente está resolvendo o problema da proporcionalidade para os outros estados, para os estados que estão fora do piso de 8 e do teto de 70, porque a conta, se ela foi feita, ela não foi apresentada. A impressão que eu tenho é que a conta da proporcionalidade ela não foi feita. O que foi feito é só uma conta para garantir que os estados que têm que ganhar cadeiras pelo crescimento da população, ganhe as cadeiras a mais e não gere uma anomalia muito evidente, mas não a conta da proporcionalidade. E hoje é sabido para quais estados haverá um adicional de cadeiras de deputado? No parecer do relator, está lá uma proposta sobre o crescimento das cadeiras, né? Quais estados estariam ganhando cadeiras? Na região norte, o Amazonas mais 2, Pará mais 4, ali na região centro-oeste o Mato Grosso com mais 2 parlamentares, Goiás com mais 1, na região sudeste Minas Gerais com mais 1 deputado, na região nordeste Ceará mais 1, Rio Grande do Norte mais 2 e lá na região sul Paraná com mais 1 deputado e Santa Catarina mais 4. Então, ao todo, pela proposta aprovada pela Câmara, mais 18 deputados e isso agora o texto vai para o Senado, se aprovado, segue para a sanção do presidente Lula. Se os senadores aprovarem com algum tipo de mudança, volta para a Câmara para uma nova votação. Esses estados tiveram um crescimento populacional que justifique um aumento? A gente não sabe, a gente só sabe que se teve uma preocupação em que estados com a mesma população tivessem mais ou menos o mesmo número de representantes. O que a gente sabe? Que tinha, assim, Santa Catarina deveria ganhar representantes, porque isso já estava lá desde a proposta original do STF. Olha, Santa Catarina, o Ceará, esses estados, eles têm direito a ganhar mais cadeiras. Então, a conta aqui foi uma conta de chegada, mas a gente não tem a resposta exata para a sua pergunta. E eu acho, Natuza, que tem uma questão mais séria para a gente pensar, que é o seguinte: a gente continua tendo a previsão de adequação da distribuição das cadeiras na Câmara dos Deputados à proporcionalidade da população. Então, quando eu tiver o censo de 2030 ou o censo de 2040... e eu verificar que teve mudança demográfica no país e for necessário fazer essa mudança, a nossa saída vai ser de novo aumentar o tamanho da Câmara dos Deputados, porque o que está sendo dito aqui a gente não aceita nunca perda de representação. Isso não é aceitável, a gente só aceita ganho do número de representantes por estados. O que, segundo a tua explicação, infringe a própria legislação, porque a legislação está dizendo o seguinte: não pode ter menos de 8 deputados por estado e nem mais de 70 deputados por estado. Só que se um estado como São Paulo, por exemplo, vou insistir em São Paulo porque é o que tem a maior bancada, tiver um recuo populacional, né, se a população de São Paulo migrar para um outro estado, não vai ser o estado que está recebendo essa migração populacional que vai aumentar o número de cadeiras, porque São Paulo não vai reduzir o número de cadeiras, como a lei determinaria. E aí eu te pergunto se isso é constitucional. Se você pode, além desse problema, ainda aumentar o número de cadeiras na Câmara apenas para alguns estados, porque outros também tiveram crescimento populacional. Eu concordo com você. Para mim, esse é o principal problema da lei
aprovada na noite dessa terça-feira. Ela não apresenta a conta, garantindo que a proporcionalidade entre o tamanho das bancadas estaduais e as populações foi resguardada. A pergunta que a gente se faz é qual o trecho da decisão do Supremo que os deputados não compreenderam? Porque lá está redistribuição, ou seja, você teria de aumentar as vagas de um estado e reduzir de outros. Mas, mais uma vez, como sempre acontece, os deputados, na hora de cortar na carne, eles não cortam. Mas é uma questão do censo. O último censo mostrou que a população em um estado teve aumento e outro não cresceu tanto assim. Aí você teria que fazer essa readequação. Do jeito que está, o que vai acontecer é que esse número de deputados vai começar a crescer. A gente está conversando aqui no calor do acontecimento, né? Mas até isso chegar no Supremo, vai ter tempo para essa conta ser feita. E se ficar comprovado que a proporcionalidade não foi mantida, o Supremo pode derrubar essa lei por ela ser inconstitucional. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com a Lara Mesquita. E quais são, por exemplo, os impactos políticos de ter um aumento no número de deputados, Lara? Quais são os impactos, aliás, não só os políticos, os impactos gerais de se ter um aumento sem que o critério pareça assim tão claro? Acho que o primeiro impacto é a questão da representação, no sentido de que a gente está dizendo que o eleitor do Rio de Janeiro ou o eleitor do Rio Grande do Sul, ele tem um peso maior na representação política brasileira do que o eleitor de outros estados que não foram beneficiados pelo aumento do número de bancadas quando deveriam ter direito a esse benefício. O segundo impacto, a gente pode pensar no impacto orçamentário. Eu até acho que esse impacto orçamentário ele é de menor importância, porque ele me parece que vai ser pequeno. Pelo menos o impacto orçamentário direto, que é pensar o salário dos deputados, dos assessores e a construção de gabinete. Hoje, cada parlamentar custa cerca de R$230 mil por mês, considerando apenas gastos com salários, verba de gabinete, cota parlamentar, auxílio moradia. De acordo com o próprio relator, com a aprovação da proposta, o impacto anual é de aproximadamente R$64 milhões. Mas ele nega custos adicionais. No parecer, diz que o orçamento de 2025 já tem recursos suficientes para arcar com as despesas a mais. Mas a gente também pode pensar no impacto orçamentário indireto. E aí, já que o tema do momento é orçamento e emendas ao orçamento, e a gente tem as chamadas emendas impositivas, eu estou falando que eu estou destinando mais recurso da União para esses estados que estão sendo sobre-representados do que para os outros estados. Então, de novo, eu estou tratando os cidadãos brasileiros de maneira diferente. Agora, com relação à questão de governabilidade, representação partidária, relação executivo-legislativa, eu acho que é muito cedo para a gente falar sobre isso, porque é difícil prever quais as bancadas partidárias vão crescer em cima dessas 18 novas cadeiras. A gente também não sabe quem vai governar o Brasil daqui, né, depois da eleição de 26, que é quando essa regra vai entrar em vigor. Então, eu acho bastante difícil antecipar isso. A outra coisa para a gente, que é um impacto dessa mudança, é que as assembleias legislativas também vão aumentar. Porque a regra é que para cada deputado federal, o estado tem direito a 3 deputados estaduais. Isso até o limite de 36 deputados, e depois você ganha 1 deputado estadual para cada deputado federal. Mas eu vou ter, todos esses estados que estão ganhando deputados federais vão ganhar também aumento no número de deputados estaduais. E nas câmaras municipais também tem essa regra automática?
Não, porque as câmaras municipais, isso já está constitucionalizado e o tamanho das câmaras também tem um tamanho mínimo e máximo, né? O tamanho máximo é a Câmara da cidade de São Paulo, com 55 vereadores, o mínimo são 9 vereadores, e é por faixa de população. Então, acontece ajuste no tamanho das câmaras municipais o tempo todo. Se a gente olhar o tamanho das câmaras entre a eleição de 2020 e 2024, a gente vai ver que aumentou, porque quando o censo foi divulgado, aquelas cidades em que aumentou a população, muitas delas aprovaram leis, porque aí você só precisa aprovar a legislação municipal. Respeitando o intervalo da Constituição, aumentaram o tamanho das suas bancadas. E a estimativa, você falou do efeito cascata, né? O efeito cascata tanto em crescimento do número de cadeiras, quanto em dinheiro gasto com essas cadeiras adicionais, mas também com o dinheiro das emendas que vão para esses redutos eleitorais dos deputados brasileiros. A estimativa, só com o aumento do número de deputados, é de um gasto anual de 64,6 milhões de reais. Como é que esse tipo de gasto pode gerar um novo problema para o governo ou para governos, né? Porque não vai impactar este governo agora, vai impactar o governo a partir de 2026, que pode ser esse governo, pode ser um outro. Que tipo de impacto a gente está falando aqui? A gente está falando em menos recurso disponível para investimentos, para políticas públicas. Eu vou reforçar o meu ponto de que eu acho que essa não é a principal questão. Eu sempre defendo que a democracia tem um custo. E, claro, enquanto sociedade, a gente tem que conversar e pactuar qual é o custo a gente está disposto a pagar. A gente poderia economizar esses 64 milhões em recursos do fundo eleitoral ou do fundo partidário, ou existem até formas, né, se a Câmara quiser cortar outros gastos, minimizar esse impacto. Mas, assim, o caixa é único, né? O governo ganha dinheiro com a gente pagando imposto. O dinheiro do nosso imposto tem que pagar aposentados e pensionistas, financiar todas as atividades do governo, exército, funcionalismo. Então, assim, se eu estou destinando mais recursos para subsidiar a infraestrutura do Poder Legislativo, eu tenho que estar retirando esse recurso de algum lugar, que vai ser o aumento do salário mínimo, de algum lugar vai ter que sair que potencialmente se reverteria em benefício direto para a população. Mas eu realmente não acho que esse é o ponto central desse projeto de lei. Eu entendo essa tua preocupação, mas do ponto de vista da sociedade, também acho importante o quanto a gente paga para sustentar um parlamentar, um deputado federal. Um poder que é pouco transparente, vide toda a encrenca do orçamento secreto, um poder que não presta contas do dinheiro que aplica nos seus redutos eleitorais, não é essa prestação de contas não é feita a contento, e parlamentares que sequer têm meta para a efetividade social com o dinheiro de uma emenda parlamentar, ou seja, paga-se bastante. Eu concordo com você que a democracia tem um custo importante, que tenha mesmo, mas será que esses parlamentares estão servindo a contento? Se eles fossem contratados, né? Se a ideia fosse a ideia de uma empresa privada e eles fossem contratados para prestar esses serviços, será que as pessoas estariam felizes com o salário que elas pagam, né? Com o dinheiro que elas pagam para a manutenção desses parlamentares? Então tem uma discussão também aí, né? Não sei se eu estou sendo um pouco poliana, mas eu gosto de separar a discussão dos recursos destinados às emendas dos recursos para financiar a estrutura do Poder Legislativo. São recursos de montantes diferentes e com naturezas e objetivos finais diferentes, né? Porque o recurso da emenda, se a gente assumir que não tem corrupção envolvida, não tem nada de errado, eles estão sendo revertidos para a prestação de serviços para a população. Eu concordo que o valor é alto demais, que isso tem impactos sérios para o Poder Executivo, no sentido de o Poder Executivo poder fazer o que ele foi eleito, implementar sua agenda de governo. Hoje, o controle do Congresso sobre o orçamento está tão grande que isso pode
pode estar impedindo o governo de implementar a sua agenda e a própria legitimidade do Poder Executivo. Então, eu gosto de separar essas duas coisas. E aí eu acho que a gente tem que vir numa outra frente, que é discutir de exercer o papel da representação, da legitimidade política e democrática. O que os nossos parlamentares estão fazendo para se comunicar com a população, para que a população os veja e entenda que eles são representantes dos seus interesses e não pessoas que estão no Congresso Nacional agindo em função do interesse próprio. Esse é um problema da democracia no mundo todo, não é só no Brasil. E aí a gente podia abrir uma outra janela e discutir como que o nosso modelo de financiamento de partidos e eleições acentua essa desconexão, porque agora também os deputados, né, assim, os partidos políticos têm garantido, sem fazer nenhum esforço, o dinheiro que eles precisam para financiar a sua campanha, sem ter que se aproximar do cidadão, apresentar a sua bandeira, e fazer uma prestação de contas. Então, eu acho que esse é um problema mais fundo e de mais difícil solução. Lara, e no meio de tudo isso, tem algo acontecendo no mundo partidário também, que é a união do PP e do União Brasil, 2 partidos do Centrão. Explica pra gente as consequências políticas dessa união, desse casamento, vamos dizer assim, entre essas duas legendas. Essa federação ela não se reflete só no Poder Legislativo, na Câmara dos Deputados e no Senado, e nem sei se é principalmente aí. Uma federação, ela significa que 2 partidos vão, durante 4 anos, funcionar como sendo um mesmo partido. Isso quer dizer que na eleição de 2026, no lançamento de candidatos aos governos estaduais, para o Senado, para deputados federais e estaduais, esses partidos vão ter que formar uma chapa única. Com a federação, os 2 partidos se tornam a maior força política do país. Vão ter 109 dos 513 deputados, se tornando a maior bancada da Câmara. No Senado, vão somar 14 dos 81 senadores e igualam o tamanho do PSD e PL, hoje as maiores siglas. Nos estados, passam a ter 6 dos 27 governadores, também à frente de todos os partidos. E em número de prefeituras, vão superar o PSD. A federação terá 1.400 municípios. Tamanho significa mais recursos. Em 2026, a federação vai ter a maior fatia do fundo eleitoral, cerca de R$1 bilhão, se considerarmos os valores de 2024. Depois, em 2028, nas eleições municipais, de novo, numa cidade como São Paulo, eu vou ter uma chapa única de vereadores do PP e do União Brasil, e eles vão ter que lançar o mesmo candidato para prefeito. Eles vão ter que se coordenar em todos os mais de 5.500 municípios do Brasil. Esse é o efeito mais importante. Quando a gente pensa no funcionamento parlamentar, no funcionamento legislativo atual, eu não consigo ver efeitos muito imediatos, porque as comissões já foram distribuídas. O que pode acontecer agora é que esses partidos consigam fazer mais pressão para ganhar relatorias de projetos de lei importantes. Como tem o blocão que reúne a maior parte dos partidos, esse efeito acaba sendo minimizado. Então, eu não consigo enxergar na atuação legislativa atual uma consequência direta da federação. Você tem aí a formação de uma terceira força importante, né? Hoje o PL está na liderança, tem 99 deputados, PL de Bolsonaro. O PT já tinha feito uma federação, a exemplo do União Brasil com o PP lá atrás, com o PCdoB e o PV, e essa federação tem 81 deputados. E agora, com a junção de União Brasil e PP, ao que tudo indica, você passa para 106 deputados. Passa a ser a maior força da Câmara dos Deputados, né? Isso, mas isso seria mais importante se a gente estivesse no momento de distribuir, por exemplo, a presidência das comissões. Só que isso já aconteceu. Que é com base no número da bancada, né? Exatamente. Então, por isso que eu não estou dizendo que isso é desimportante. Diferente da federação que você mencionou, do PT com PV e PCdoB, que tinha um objetivo de tentar salvar
os 2 partidos pequenos que sozinhos não cumpririam a cláusula de desempenho e poderiam deixar de ter acesso aos recursos públicos de financiamento partidário e de campanha eleitoral gratuita no rádio e na televisão, e que talvez até nem conseguissem eleger ninguém por não conseguir fazer listas fortes o suficiente para garantir as cadeiras, essa é uma federação de estratégia de posicionamento político e eleitoral. Então, para mim, essa federação me parece ter 2 objetivos claros. O primeiro é fazer frente ao PL e falar: a direita não vai ser monopolizada pelo PL. Nós temos aqui uma outra força da mesma magnitude para disputar espaço com vocês. Isso também oferece nos estados alternativas para quem quer mudar de partido em direção a partidos de direita. O PL não é mais a única alternativa. Em alguma medida, é impedir que o PL faça à direita o que o PT fez à esquerda. O PT não deixou que nenhuma alternativa eleitoralmente viável crescesse à esquerda. E essa federação diz para o PL: olha, você não vai fazer isso no campo da direita. De outro lado, essa federação ela vai estar bem posicionada para quando a gente for formar as alianças para a eleição presidencial, chegar para o partido que vai capitanear, a gente imagina 2 candidaturas principais na eleição de 26 à presidência. Uma pelo lado do PT e da esquerda, e a outra, não se sabe se vai sair do PL, mas de um bloco liderado pelo PL. E essas 2 forças vão precisar encontrar aliados nos estados. Então, hoje, quem está se organizando muito para ser o principal aliado nos estados é o PSD. O Gilberto Kassab vem construindo isso. Ele trouxe governadores para o partido, ele foi muito bem sucedido nas eleições municipais. Essa nova federação se coloca em pé de igualdade com essa estrutura também do PSD, dizendo: eu sou um aliado importante, eu posso ser o seu fiel da balança nos estados. Me escolha como seu aliado nos estados. Em troca de te apoiar nacionalmente, aí a gente vai ter que coordenar quem vai lançar o candidato a governador, as vagas nas chapas do Senado e ter uma ação mais coordenada. Mas então ela busca, assim, para mim, essa federação ela busca, de um lado, limitar o protagonismo do PL à direita e, de outro lado, o protagonismo do PSD nos estados como parceiro principal dos candidatos à presidência. E no frigir dos ovos temos um centrão ainda mais poderoso, visto que União Brasil e PP são 2 partidos desse grupo político tão forte aqui no Brasil. Lara, muito obrigada pela sua participação. Fazia tempo que você não voltava aqui, a gente estava sentindo a sua falta. Bom trabalho. Foi um prazer, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de vir conversar com vocês. Este foi o Assunto, o podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Carlos Catelan. Neste episódio colaborou também Camila da Silva. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo Assunto.